crianças lindas! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniele e sou professora do terceiro ano do Colégio Futuro Vivo. Hoje a nossa aula está recheada de assuntos novos. Nós iremos falar de 3 conteúdos, mas são bem parecidos. O primeiro será o algoritmo da divisão. O segundo será sobre operações inversas entre multiplicação e divisão. E o terceiro será medidas de comprimento. Então vamos lá, vamos começar. Algoritmo da divisão. Divisão, na matemática, é a distribuição de uma quantidade de objetos em partes iguais. Ao dividir uma pizza, por exemplo, entre 2 pessoas, o objeto pizza deve ser dividido em 2 partes iguais. Cada uma dessas pessoas ficará com uma dessas partes. A divisão é uma operação básica da matemática, assim como a multiplicação, a adição e a subtração. A multiplicação é a operação inversa da divisão, mas isso nós vamos ver daqui a pouquinho. A divisão possui várias ideias ou ações. Na divisão, temos a ideia de repartir igualmente. Vamos ver um exemplo. Tenho 10 bombons e quero repartir igualmente para 5 dos meus primos. Os bombons, cada um irá receber. Aqui eu tenho os 10 bombons. Agora vou reparti-los entre os meus 5 primos. Então, eu darei 2 para Maria, 2 para Hiroshi, 2 para Joaquina, 2 para Sofia e 2 para Letícia. E assim eu consegui distribuir os 10 bombons entre meus 5 primos. Cada um recebeu 2 bombons. Temos a ideia também de quantos cabem. Combinei com alguns amigos para brincar de queimado. Quando verifiquei, eu e meus amigos somávamos 12 crianças. E aí eu queria formar 2 times, 2 grupos para a brincadeira de queimado. Qual é a quantidade de crianças que nós teremos em cada grupo? Aqui eu tenho as 12 crianças que irão participar da brincadeira. Vamos formar 2 grupos com essas crianças? Então, só para lembrar, cada grupo deverá ter a mesma quantidade de crianças. Olhem, eu consegui formar 2 grupos com 6 crianças em cada. Que legal! Agora a brincadeira já pode começar. Então, crianças, agora vamos ao nosso assunto principal da divisão. Na aula anterior, nós falamos sobre o algoritmo da multiplicação. Então, nós iremos aprender sobre o algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão é um método utilizado para dividir um número por outro, obtendo o quociente como resultado e algumas vezes o resto. O número que será dividido é chamado de dividendo. O número pelo qual o dividendo será dividido é chamado de divisor. E o resultado dessa divisão é chamado de quociente. Assim como nas outras operações, na divisão também existem os termos e eles possuem nomes. Vamos ver. Observem agora o nome dos termos da divisão: dividendo, divisor, quociente e resto. Os termos permanecerão nessa mesma ordem. E é dessa forma que representamos o algoritmo da divisão. Então, crianças, falando em resto,
A divisão pode ser exata ou inexata. A divisão exata é aquela que nós fazemos a divisão do número, todos recebem partes iguais e não sobra nada, ou seja, o resto é zero. Já na divisão inexata, é aquela que nós fazemos a divisão, todos recebem partes iguais, porém ainda sobra alguma coisa, né? Então o resto da divisão inexata será sempre diferente de zero. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 e daí por diante. Para saber se estamos caminhando bem na nossa divisão, basta observar. O resto nunca poderá ser maior do que o divisor. Vamos ver agora um exemplo de divisão exata. Aquela divisão em que não vai sobrar nada, ou seja, o resto será zero. Então, crianças, seguimos pelo seguinte exemplo. Tenho 28 peças de dominó e quero distribuir essas 28 peças entre 4 crianças. Quantas peças de dominó cada criança receberá? Então, vamos lá. Se nós temos 28 peças para distribuir, para dividir para 4 crianças, nós armamos o algoritmo da divisão, né? E faço a seguinte pergunta. Na tabuada do 4, 4 vezes qual número que eu tenho o resultado 28? Acertou quem respondeu 7, pois 4 vezes 7 é igual a 28. Então, vamos lá. 4 vezes 7 igual a 28. Faça a subtração para ver se haverá resto. 8 menos 8, 0. 2 menos 2, 0. Encerro a conta, pois não tenho mais número para dividir. Então, cada criança receberá 7 peças, né, de dominó. É isso aí. E aqui nesse algoritmo da divisão, eu posso observar que essa divisão aqui é exata. Por que ela é exata? Porque ela teve resto zero, ou seja, não sobrou nada. Nós dividimos para as 4 crianças e não sobrou peça nenhuma. Vamos ver um exemplo de uma divisão inexata. É aquela divisão em que nós teremos o resto diferente de zero, né? Ele será maior do que zero. E também lembrando que tem que ser menor do que o divisor. O resto nunca pode ser maior. Então vamos ver uma divisão inexata. Em um torneio de ping-pong foram formados 2 times. Se haviam 13 crianças para brincar, com quantas crianças ficou cada time? Iremos fazer a seguinte divisão. Então, faremos a divisão de 13 dividido por 2, né? 13 crianças, 2 times. Então, faço a pergunta novamente. 2 vezes qual número que eu tenho resultado 13? Eu não tenho o resultado 13. Eu tenho o 2 vezes 6, que é igual a 12. Então, usarei o 12 como referência, né, na minha divisão. Então, eu sei que 2 vezes 6 é igual a 12. Faço a subtração para saber se terei resto. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. E encerro a conta, pois 1 é menor do que 2, então não posso mais fazer essa divisão. E aqui eu terei o resto, né?
O resto, 1. Então, essa divisão aqui é uma divisão inexata, pois ela teve resto maior do que 0, que foi o 1. Então, cada time ficará com 6 crianças e sobrará uma. Então, crianças, muito fácil, não é? Aprender o algoritmo da divisão? Agora, nós vamos voltar àquele assunto que eu falei no início, sobre a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Vamos conhecer. A divisão tem como operação inversa a multiplicação. Assim como a multiplicação também tem a operação inversa, né? A sua operação inversa, que é a divisão. A operação inversa, gente, ela é muito utilizada, ela é principalmente utilizada para nós conferirmos se a outra operação está correta. Nós utilizaremos a multiplicação para conferir se a divisão está correta. E nós usaremos a divisão para descobrir se a multiplicação está correta. Então, agora eu vou mostrar para vocês como nós podemos verificar se a divisão está correta. Então, crianças, lembra daquele cálculo que nós fizemos para distribuir 28 peças de dominó para 4 crianças, né? Nós tivemos o resultado 7. Vamos conferir se essa conta está realmente correta? Para conferir, usamos a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Para conferir, então, fazemos o seguinte: pegamos o valor, né? O número que está no quociente, que é 7, e multiplicamos por 4, que é o divisor. Então, nós pegamos 7 e multiplicamos por 4. Então, fica quociente multiplicado pelo divisor. Para saber se a divisão está correta, o resultado dessa multiplicação terá que ser igual ao dividendo, que é 28. Então, vamos fazer 7 vezes 4, né? Que é o mesmo se eu fizer 4 vezes 7. Dá no mesmo. A ordem do fator não altera o produto. Então, aqui nós temos 28. Então, 28 é igual ao dividendo. 28 também. Então, isso significa que essa divisão está correta. E aí eu pergunto a vocês, e se no caso a divisão for inexata, ela tiver um resto diferente de 0, o que nós podemos fazer? Então vamos ver como nós podemos conferir se uma divisão inexata está correta. Então, crianças, vamos utilizar aquele exemplo, né, daquela divisão que nós fizemos das crianças por 2 times, né, de 13 dividido por 2. Essa divisão foi inexata. Vamos ver como nós podemos fazer a operação inversa para conferir se a divisão está correta. Então, faremos o mesmo. Iremos pegar o quociente e vamos multiplicar pelo divisor, não é isso? 6 vezes 2. 6 vezes 2 é igual a 12, não é isso? Vamos armar para ver como é que fica. Então, tanto faz 6 vezes 2 ou 2 vezes 6. Então, vamos fazer. 2 vezes 6 é igual a 12. Então, crianças, podemos ver que 6 vezes 2 é igual a 12. E 2 vezes 6 é igual a 12 também. Esse valor aqui, o resultado, foi igual ao dividendo? Não foi, porque o dividendo é 13. Para
confirmar ainda mais essa divisão, o que nós devemos observar? Se ela foi exata ou não. E nós sabemos que essa divisão não foi exata, ela foi inexata, pois teve resto 1. O que nós devemos fazer? Sim, nós iremos pegar o resto, que é 1, e somar aqui. 2 mais 1, 3. 1, não tem nada para somar, é 1 também. Agora, o resultado foi 13, e esse resultado está exatamente igual ao da divisão, né? Ao dividendo. Então, isso significa que essa divisão está correta. Bom, agora nós já aprendemos como fazer, né, a conferência e utilizando a operação inversa da divisão. Agora vamos ver como nós faremos, né, para conferir se um cálculo de multiplicação está correto. Vamos ver como é que ficará. Então, usarei a seguinte multiplicação: 36 vezes 5, tá? Vamos fazer essa multiplicação. 5 vezes 6, 30. Coloco 0 e vão 3. 5 vezes 3, 15. Com 3 que foi 18. Essa é a multiplicação. Agora, para conferir se ela está correta, usaremos a divisão. Para usar a divisão, para saber se está correta essa multiplicação, pegaremos o produto, que é 180, e iremos dividir pelo multiplicador, que é 5. Então, faremos 18 dividido por 5. Não tenho nenhum resultado na tabuada de 5 que dê 18. 5 vezes qual número que terá o resultado 18? Não tem, né? Na tabuada de 5 não tem nenhum resultado que dê 18. Mas eu tenho um resultado que dá 15, que é 5 vezes 3, que é igual a 15. Então, coloco 3 no quociente. 3 vezes 5, 15. Faço a subtração. 8 menos 5, 3. 1 menos 1, 0. E continuo a divisão, porque ainda tem aqui o número 0. Irei baixar e colocar do lado desse resto aqui, que ficará 30. 30 dividido por 5, 5 vezes qual número que eu tenho resultado 30? 5 vezes 6, que eu tenho resultado 30. Então, eu coloco 6 no quociente. 5 vezes 6, 30. Para chegar a 30, eu faço a subtração. 0 menos 0, 0. 3 menos 3, 0. Não tenho número nenhum mais para dividir. Encerra a conta. O número que aparece no quociente deverá ser igual ao multiplicando, que é 36. Então, está correto. E assim, nós aprendemos a aplicar a operação inversa entre multiplicação e divisão e entre divisão e multiplicação. Então, alunos queridos, alunos VIP, agora nós vamos entrar no conteúdo de medidas de comprimento. Quando falamos em medidas de comprimento, lembramos daquilo que a gente pode comprar por metro, não é mesmo? Mas o nosso assunto de hoje, medidas de comprimento não padronizadas. Por medidas que nós utilizamos as nossas mãos, as nossas pernas e os nossos pés. Bem antigamente, bem lá atrás, não existia ainda, né, as outras formas de medir que nós usamos atualmente. Era muito utilizado o palmo
os pés, né, e as pernas, que eram para dar o utilizado 3 medidas: palmos, pés e passos. Vamos acompanhar agora a leitura do poema A Pisada Pesada do Gigante. A pisada pesada do gigante. Lá vem o grande gigante, pisando forte no chão. Tururu, tum, tum. O seu pé é bem grandão. Quando bate, faz tremer o chão. Tururu, tum, tum. Então, criança, aqui nós podemos ver que o gigante mediu com passos o trajeto da sua casa até o lago. Nós também não somos gigantes, mas nós podemos medir várias coisas com os palmos, com os pés e com os passos. Você pode medir a janela da sua casa com palmos, pode medir o comprimento da sala ou do seu quarto com os pés e com os passos. Eu agora irei mostrar para vocês quantos palmos tem o nosso quadro. Vamos medir? Vamos lá! Para medir com os palmos, nós devemos abrir bem as mãos e utilizar a outra também. Então vamos lá. Observem como eu irei fazer. Olhem, coloco bem na pontinha, tá? E abro as mãos. Encosto o dedão no outro e vou. Ó, 1, 2 palmos. Com mais 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meu quadro tem 8 palmos. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui um negócio muito legal que vocês podem fazer em casa. Vocês peguem papel, o que vocês tiverem em casa, tá? Quem não sabe fazer? Riscar as mãos, né? Muito fácil. Nós colocamos a mão por cima do papel, né? E riscamos. E agora nós iremos recortar. Aí nós teremos a medida do nosso palmo. Vejam. Viram? Essa daqui é a minha que eu fiz, né? Com a medida das minhas mãos. Vocês estão achando que eu esqueci dos pés? Não esqueci mesmo. Eu também fiz o desenho do meu pé. Olhem, recortei e assim nós podemos medir os pés. Nós vamos utilizar os pés, né, para medir o quadro. É claro que nós não vamos subir, né? Por isso nós recortamos, né? Cada um vai recortar o tamanho do seu pezinho, assim, ó, igual o meu. Vamos ver. Da mesma forma que nós fizemos com os palmos, sempre encostadinho um no outro, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meio. Deu 6 pés e meio. Não deu 7 pés, mas deu a metade, então nós falamos meio. Então, crianças, nós vimos os passos do gigante, nós medimos com palmos o quadro, né? E medimos o quadro também com os pés. Depois que vocês produzirem o material de vocês, recortarem as mãozinhas, recortarem os pés,
vocês também podem começar a medir várias coisas. E não precisa ser, né, por exemplo, com as próprias mãos. Vocês poderão medir com essa medida que nós fizemos, né, do recorte. Aí você pode recortar com o que você quiser, com o material que você tiver em casa. Pode ser papel ofício, folha de caderno, você pode pintar, colorir, fazer do jeitinho que você quiser. Podemos reaproveitar também materiais como caixa de leite, aquelas caixas de cereal, né, que é de papelão. Então usem a criatividade. O que eu ia falar para vocês também é para que, além de fazerem, né, além de vocês fazerem as mãos, para fazerem os palmos de vocês, os pés de vocês, proponham também aos seus pais, avós, tios, primos, aquelas pessoas que estão na sua casa, para fazerem um deles também, porque vocês verão que será diferente. Cada um tem o tamanho de um palmo, cada um tem o tamanho de um pé, né? E com isso o passo também será de um tamanho diferente. Então, por isso são chamadas de medidas não padronizadas, porque são medidas que são compostas pelo comprimento de cada um. Então, nossa aula termina por aqui. Espero que vocês curtam bastante a atividade proposta, né? Que é construir as mãos, né, para fazer os palmos e os pés. Beleza? É isso aí, crianças. Beijão para vocês. Fiquem na paz. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.